Olá, seja bem-vindo à TV Cultura. Estamos no ar com Cultura Entrevista e a pauta do programa de hoje é a fotografia. O convidado da noite é o seu João Soares Veiros. Ele mora aqui no Vale do Aço já há bastante tempo e é um apaixonado pela fotografia. Vem aqui nos falar sobre a sua paixão pela fotografia e também sobre vários outros assuntos. João Soares Veiros, obrigado pela presença na TV Cultura. Obrigado, Alex. É um grande prazer voltar a esta casa depois de tantos anos, né? E dessa vez para falar de fotografia, não falar sobre rádio e televisão, né? Mas para falar sobre fotografia. E conhecer, dar a conhecer, e eu quero agradecer até, em nome de todos os artistas, a cobertura, o apoio que vocês dão à arte e cultura para o Vale do Aço e não só, não é, de fora. E isso é um trabalho maravilhoso, né, e que só engrandece a nossa região. Olha, é o dever do veículo de comunicação dar apoio à arte, à cultura, à educação, e não só aos fatos ruins que nos cercam todos os dias, é lógico, tem que ser noticiados também, mas a arte e a cultura merecem um espaço especial todos os dias, ou no jornal impresso, ou mesmo na internet, que seja na televisão. Tá? O senhor está prestes a completar 70 anos e me contava aqui que desde os 12 anos tem aí contato com a fotografia. Como é que foi essa história? Então, Alex, eu muito curioso, porque até então eu não tinha despertado. Eu não sei se lembram daquela época, não é da sua época também, não é? Havia aqueles caixotinhos das máquinas Kodak, muito pequenino, muito simples, e a minha mãe estava saindo com meu irmão para ir ao médico. No final do dia, só um raio de solzinho pequenino, eu pus em cima de um morrinho que tinha lá e pegou assim uma réstia de sol. E quando eu mandei revelar, tirei a fotografia, quando mandei revelar, eu me surpreendi com o resultado. Assim como o laboratório também se surpreendeu, teve maiores elogios, e aquilo foi assim o clique para a fotografia se desenvolver dentro de mim. O senhor me contava algumas coisas curiosas aqui do seu contato com as primeiras câmeras, né? Parece que teve uma má sorte, vamos dizer assim, nos contatos com as primeiras câmeras. Como é que foi essa história? Eu, na verdade, se eu não fosse teimoso na vida, tudo foi por muita insistência, né? Eu tinha desistido. A primeira, eu ingressei num seminário católico, que ele ficava numa região lá em Angola chamada Bié. E estava lá, levei a minha máquina, consegui ganhar uma máquina de presente, aquelas de fole muito antigas, parecia uma locomotiva daquelas Maria Fumaça, né? E o reitor foi e confiscou a minha máquina. E fiquei muito triste com aquilo, muito tempo. Posteriormente, isso mais tarde, já trabalhando pela Lever Internacional, em que eu dirigia um teatro itinerante para as culturas mais afastadas, de Angola, das tribos mais afastadas, e eu comprei uma máquina profissional que eu demorei 2 anos para pagar. Resultado, a primeira vez fiz uma viagem com ela, fotografei tudo que eu quis fotografar, paisagens, aquilo tudo. E a primeira vez que eu fui fotografar um casamento, foi até o casamento do irmão, ela caiu no primeiro degrau da igreja e eu fiquei sem ela. Posteriormente, comprei outra máquina, já aqui no Vale do Aço, fomos à Cachoeira do Paraíso. A mulher, minha esposa, caiu na cachoeira, eu fui para salvá-la e caí também, e perdi a máquina, até hoje deve estar por lá mesmo. E depois eu comprei uma máquina semi-profissional em terceira mão. Após o primeiro ensaio fotográfico, que foi feito em Nova Viçosa, na Bahia, eu perdi ela também. E aí fiquei, como é que eu faço? Eu tinha dificuldades, estava desempregado, muitas dificuldades, comecei a vender coisas de casa e comprei uma máquina profissional, que é essa que está no foco da exposição fotográfica Diversidade em Foco. Exatamente, Diversidade em Foco é uma exposição fotográfica itinerante, já passou por Ipatinga, outros lugares, e agora está na Câmara de Coronel Fabriciano. Exatamente, ela, a partir do dia 25/8, ela passou a ser patrimônio público. Ela já esteve 2 vezes na Câmara, e primeiro foi inaugurada a Galeria de Artes Permanentes, né, que a Câmara foi transformada, o plenário, nas horas ociosas, e ela ganhou a moção de aplauso o primeiro ano, foi para ficar 1 mês, acabou ficando 4 ou 5 meses,
E depois, na reinauguração do novo layout, eu fui convidado de novo e ela foi para ficar também 2 ou 3 meses, ela está lá até hoje. E eu acabei cedendo para a Câmara e ela hoje é exposição permanente, é patrimônio público. João Soares Veiros, antes de continuarmos aqui a falar de fotografia, conta um pouco da sua história. Eu sei que é uma história muito longa, o currículo é extenso, né? Não dá para falar de tudo aqui, mas o senhor nasceu em Portugal, é isso? Eu lembro aqui até do nosso amigo Luiz Omar, nosso conterrâneo, trabalhamos juntos na Rádio Itatiaia. Luiz Omar hoje está fora do rádio, mas ainda continua como um dos grandes amigos, talvez aí um pai substituto nós temos, mas chama o senhor de João Português. E por aí já diz a sua origem, nasceu em Portugal, né? E a partir de Portugal? Eu nasci em Portugal, mas com 4 anos de idade, no após-guerra, ficou a situação da Europa muito difícil, né? Isso 1948, 1950. Exatamente. O meu pai migrou um ano antes, 1949, por aí. A guerra tinha acabado naquele Tinha acabado momento, há pouco né? tempo. Foi 45. Isso, e a Europa estava toda destroçada, o caos, né? O caos. E aí nós fomos para Angola. Então, em Angola... Que era uma colônia portuguesa. Uma colônia portuguesa. E eu, com essa idade, pequenino, nós fomos morar numa região Bié, em várias localidades, em que não tinha, assim, praticamente quase ninguém, não tinha ninguém da cultura europeia, da nossa cultura, não tinha ninguém. Então nós fomos morar mesmo no meio das tribos ali, e nós andamos por aqueles matos todos, eu e meu irmão, com 4 anos de idade, alheios aos perigos da floresta, que tinha muitos perigos, né? E eu fui criado, assim, vamos dizer, o alicerce da minha cultura, ela está toda ali, dos povos indígenas, que eu digo uma coisa, foi a melhor experiência que eu tive na vida. São pessoas muito simples, eram pessoas que elas e a natureza são a mesma coisa, não há distinção entre o indígena e a natureza, porque ele conhece bem os segredos e está integrado. Então eu fiz parte disso, eu tive a honra de fazer parte dessa experiência. Só antes de contar como é que você veio parar no Brasil, é bom lembrar, principalmente em Angola, os povos depois entraram em guerras que foram grandes carnificinas. O que o senhor acha que levou a sair desse estado lá, que era de uma admiração, de um contato com a natureza, e ficarem muito violentos entre si? Sabe que essas ideologias aí, isso vem tudo de fora, né? Havia 3 movimentos na época de guerrilha para assumir o poder. E foram se combatendo, mesmo após a independência, né? E acabou ficando um partido apenas, né? Que é o que está até hoje no poder. E lógico que houve a desintegração total, quando foi a independência, a desintegração total das famílias, né? Uma para cada lado. A minha família, eu tenho em várias partes aí do Brasil, da Europa. Todos os portugueses que moravam tiveram que sair do país na época? Não todos, mas as condições ficaram muito difíceis e nós estávamos numa região mais no foco dos conflitos, né? E o futuro foi muito incerto, como passaram-se muitos anos de muitas dificuldades, e nós então saímos lá até para garantir a integridade física. Lamentavelmente, né? Muitos países africanos não conseguiram superar os traumas dessa separação e dos conflitos que geraram após a independência deles, né? Exatamente. Até hoje a gente encontra pedidos de pais que não sabem dos filhos e filhos que não sabem dos pais, irmãos que não sabem dos irmãos, né? Então foi um para cada lado, perderam os contatos e eu fiquei isolado aqui quase mais de 3 décadas. Eu fiquei isolado também dos meus contatos, dos meus amigos e familiares, né? Os seus familiares permaneceram na África ou voltaram para a Europa? Não, voltaram uns para a Europa, outros para o Brasil, né? Isso. E aí atravessou o Oceano Atlântico, chegou quando no Brasil? Eu cheguei 16 de agosto, de 1975. 16 de agosto de 1975. Desembarquei em Congonhas, São Paulo, e fiquei 2 meses lá. 2 meses. 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 2
E aí começou a vida, né? Aí é que vem surgir a extinta TV Tupi na minha vida, né, que foi a maior escola que eu tive, artes, nessa questão de fotografia, da arte, essa coisa toda, foi a maior escola, porque eu ali convivi com todos, a nata do que havia artística do Brasil, da arte, de representar. Apesar desse 1970 ser uma década conturbada no Brasil por causa da ditadura militar, cerceamento das liberdades individuais e de expressão, foi uma época de uma efervescência cultural sensacional, né? O senhor viveu essa época nos bastidores da TV Tupi, da extinta TV Tupi. Eu vivi essa época e eu digo com toda a sinceridade, eu me orgulho dessa época, porque apesar de que quando tinha que mexer no videotape, ou assistir a uma edição, ou a pós-produção ia para o ar, de ter ali pessoal da censura permanente, mas foi uma época maravilhosa, havia segurança, havia tudo, e aquelas novelas, aquelas produções de dia, de noite, aquilo me encantava. A sua ideia. O senhor é técnico na área de eletrônica, não é isso? Por isso que foi trabalhar na TV. Exatamente. Passou por rádios também? Eu passei por rádio, isso em Angola ainda, Rádio Clube do Mochico, que também contribuiu muito para isso, porque deve ter ouvido falar das radionovelas, sim. Produções de dramatização, de ser igual Krakatoa, né? Nós dramatizávamos aquilo com música adequada e tínhamos que fazer, eu era sonoplasta, né? E tínhamos que fazer ao vivo no ar, muitas das vezes, e não podíamos errar, porque ali não tinha o que errar. E isso desenvolveu também muito a sensibilidade pela Hoje, arte. lamentavelmente, precisa de um efeito especial, vai no download, no computador, baixa na hora, né? Lamentavelmente. Mas naquela época não era bem assim. Seu João, aí o senhor vem também morar no Vale do Aço e agora trabalha com fotografia. Eu vejo aí que tem uma observação, um olhar sobre a natureza, principalmente sobre a natureza, sobre a arquitetura aqui da região, do leste de Minas Gerais como um todo. E inspira, encanta essa natureza que nós temos aqui, essa luz que tem aqui? Com certeza. Todo mundo sabe que o Vale do Aço ele é muito acidentado, né? Então tem para todos os gostos, em qualquer canto, em qualquer ângulo, você acha um motivo para fotografar. E acontece que quando eu comecei a fotografar profissionalmente, eu ia fotografar para estúdios fotográficos, fazendo ensaios externos, cachoeiras e por aí fora. E nos intervalos eu ia fotografando a natureza, o que estava ao redor. Isso acabou sendo descoberto por um artista plástico que foi o que marcou a primeira exposição para a Estação Memória, né? E que teve essa repercussão toda que eu nunca imaginei. Fora as fotos da exposição Diversidade em Foco, o senhor tem ideia de quantas fotos envolvendo natureza, arquitetura o senhor tem no seu arquivo? De ângulos diferentes às vezes, muitas fotos quase repetitivas, mas de ângulos diferentes. Hoje eu tenho beirando umas 100 mil, 95 mil, 100 mil. 95 mil fotografias? Sim, Pelo menos uma fração delas nós conseguimos mostrar aqui na TV Cultura hoje. Tem um conjunto delas que foi separado aqui. Então, João, ali, essa aí é uma... Tá. Exatamente. Essa aí é uma marca registrada dessa época da primavera, que são os ipês aqui do Vale do Aço. Não, por incrível, parece. Essa aí parece, mas não é. Não é um ipê? Não é o ipê. Parece, é muito parecido, se confunde, mas não. É na mata do parque, a primeira folhagem que apareceu na primavera, deu nisso aí, e ele parece realmente um ipê, mas se confunde, né? Esse aí, o Rio Doce. Esse é o Rio Doce, foi tirado da ponta do Rio Doce, Valadares, governador Valadares. Aí está o canoeiro tirando a água entrando água, querendo afundar, e ele tirando a água da canoa, né? Depois vamos ver mais na frente. E essa foto me fez lembrar os refugiados que estão saindo lá do Oriente, indo para os países europeus, né? Faz lembrar. Uma balsa totalmente improvisada, com tambores. Tambores, um estrado em cima e um motor e vamos. E esse é o mesmo canoeiro atravessando o Rio Doce, né? Depois que tirou a água, está atravessando o Rio Doce. E eu registrando tudo, né?
Aí, por incrível que pareça, nós vemos que a BR-381 não aparece aí nenhum dos carros do trânsito, apenas um ciclista. Eu chamo essa foto o ciclista, né? Porque ele tem esse mundão todo só para ele. Esse trecho aí é as margens do rio Piracicaba, ali em Coronel Fabriciano, em cima da ponte Mariano Pires Pontes, que liga o trevo do bairro Alegre ao centro de Coronel Fabriciano. Com certeza. Confesso que eu nunca vi aquele lugar ali sem carro, e nesse caso aí, só quando estava fechada a rodovia, ela foi construída, é que ficava sozinha. É raro. Isso aí é governador Valadares, foi tirada da ilha, mas já no anoitecer, não é? Foi tirada essa, também é uma região muito bonita, aquela região da ilha. Aí é a famosa gameleira, foi tirada na Lavrinha, aqui depois de Timóteo, né? A Lavrinha de Jaguaraçu. Isso. O Rio Doce, com o Pico e Bituruna é refletido na água, né? Aí já é Ouro Branco, região muito bonita. Aí é a Lagoa da Prata, né? Bem próximo da gente aqui. Muito bonita. Aí um pôr do sol tirado da minha janela mesmo, do caladinho de baixo, né? E aí o Piracicaba na altura do Amarlanari. Bom, eu só quero lembrar para o telespectador que se você for lá hoje, meu amigo, o rio Piracicaba não está essa beleza aí que foi fotografada pelo João Veires. Seu João, essa foto foi feita em que ano? O senhor tem uma ideia? Não, esta foi feita naqueles dias que choveu, foram poucos dias só que choveu, não é? Foi tirada e ela parecia até que estava normal o rio, mas ele logo secou, tá triste mesmo. Nossos rios estão numa situação de calamidade. Eu queria fazer uma reportagem sobre a situação dos rios, mas está perigoso de os barcos ou as canoas virarem, porque tem bancos de areia e raízes. Pôr do sol de novo? Não, nascer do sol, na verdade, né? Não, é pôr do sol, pôr do sol. Eu sou muito preguiçoso para tirar fotografia de manhã cedo. Região rural, cena rural, uma porteirinha lá embaixo, aí... Cachoeira do Paraíso. Santana do Paraíso. Cachoeira Santana do Paraíso. Essa cachoeira fica bem perto da cidade, é uma cachoeira assim maravilhosa, realmente de fácil acesso. Contraluz, o senhor gosta de contraluz? Adoro contraluz. Eu, se pudesse, eu fotografava fazia todas as fotos no contraluz. E preto e branco eu adoro. Mas parece que as pessoas não curtem tanto o contraluz. E essa aí é dos bambus, a pontezinha, lá para os lados do Passa 10, muito bonita, né? O senhor me contava uma história curiosa aí sobre essa questão da luz do preto e branco, né? O brasileiro não gosta, não curte muito as fotos em preto e branco, como é que é essa história? Depende muito da cultura. Se for do sul, o pessoal curte, né? A cultura é um pouquinho diferente. Se for daqui da região, nem tanto, é bem menos. Agora, essas fotos aí, elas são muito curtidas na Europa, Alemanha, Suíça, Itália, Portugal, elas são curtidas. Mas aqui na região não são tão curtidas assim. Olha, coisa curiosa, né? Quer dizer, o gosto da estética da fotografia varia de acordo com a população, com a cultura da população. Com a cultura da população, exatamente. Assim como, por exemplo, às vezes o agradecimento que eu tenho quando eu comento alguma foto de fora, vamos dizer, do Vietnã, da Indonésia, qualquer coisa, eles oferecem uma flor como recompensa, faz parte da cultura deles. Se aqui oferecer uma flor, lógico que tem outras interpretações, né? Ah, certamente. Certamente. Vamos a mais fotografia? Essa foto é o burro na sombra, é uma das fotos que está na exposição. E tem um burro de fato na sombra. E tem um burro de fato na sombra, né? Então, ela por si só fala o que é, né? É o título literal, né? É o título literal. Esse aí é um cenário, uma panorâmica. É o Pico do Santa Mônica, onde está o cérebro das comunicações no Vale do Aço, né? A saída do morro, do pico, tem esse cenário aí. Aí o estábulo, que eu chamo o estábulo, também está na exposição, bem típico, né? Da área rural.
Aí é outro com o burro na sombra também, visto de outro ângulo. Com esse calor aí, eu acho que nem na sombra esse burro vai ficar confortável, seu João Luiz. Nevoeiro, que saudade. neblina, Nevoeiro significa temperatura baixa, que saudade que dá ver essa foto aí. Aí chama Canoa Virada, lá na Lagoa do Bispo, uma foto noturna, mas essa aqui foi com máquina compacta, das primeiras que eu tirei aqui do Val do Aço. Nós vamos agora a um rápido intervalo e nós voltamos logo na sequência desse bate-papo aqui com o João Soares Veiro, cujo assunto hoje é, entre outras coisas, fotografia. Já falamos aqui da Europa, já falamos aqui da África e vamos falar mais um pouquinho também sobre outros aspectos do trabalho que ele faz. É um minuto só. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado, com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. 3824-8803. Visite nosso site www.buffetgi.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje tem como convidado o fotógrafo João Soares Veiros. Seu João, o senhor viveu uma época interessante que já trabalhava, né, com fotografia, numa época que ainda era película, e depois foi conviver com a fotografia digital. Mudou totalmente o conceito de fotografia, os recursos ficaram mais abundantes. Se antes faltava, depois passaram a sobrar espaço para a fotografia dos cartões de memórias. Antigamente eram 36 no máximo. Exatamente. Possibilidades de fazer uma fotografia que você não sabia nem se ia dar certo lá na frente. Né? Isso é verdade. Como é que foi conviver com essa mudança tecnológica? Olha, tem também história, tudo tem uma história na vida, né? Eu, quando me vi na necessidade até de partir para a fotografia, eu precisava pôr os trabalhos de estúdio para trabalhar para os outros fotógrafos e posteriormente para o meu estúdio. Eu precisava conhecer o Photoshop, né? Então me inscrevi numa escola... O Photoshop, que é um programa de computador que edita fotografia. Que edita fotografia. Eu precisava fazer o curso, e eu fui num curso desses a nível do Brasil, e me aconselharam a não fazer porque eu não tinha mais idade de aprender. E aí eu passei por uma cirurgia, depois a minha esposa outra cirurgia, e acabei que eu mesmo desenvolvi, eu estudei, pratiquei e saí, graças a Deus, muito bem. O essencial eu sei, né? A fotografia foi superação, então? Foi superação, em tudo, em todas as áreas foi superação. Mas eu percebi nas fotos do senhor aqui que o senhor trabalha relativamente, interfere pouco na fotografia que capta, né? Não, essa fotografia de paisagem, eu não uso Photoshop, a não ser às vezes o enquadramento, ou às vezes eu quero, por exemplo, uma praça, não vai deixar lá uma sacola de lixo ou um copo de plástico, porque por razões óbvias, né?
e só para colocar o meu nome. Eu não uso para essa. O pessoal fala, porque turbina a sua foto, eu não gosto de turbinar, né? A fotografia tem uma coisa que chama verossimilhança na fotografia. Exatamente. Se fotografa uma pedra e essa pedra está com uma coloração azulada, ela tem que aparecer azulada na fotografia. Você vai mudar a cor por quê das coisas? Exatamente. Cria uma sensação, às vezes, de hiperrealismo, né? Você olha uma coisa, mas não é isso que existe ali onde eu conheço tanto. Acho que tem que ter uma verossimilhança. Não tem nada contra quem gosta de trabalhar com arte em cima da foto que foi feita, mas vamos respeitar a semelhança com o real. É verdade. Isso é uma coisa que eu observo, que eu tenho muito cuidado com isso. E o curioso é que, às vezes, as pessoas não sabendo, estando na minha exposição, né? Escutando, às vezes, as pessoas que estão visitando e escuto os comentários. Isso não pode ser, isso não é fotografia, não, isso é pintura, isso é tela de pintura, mas não é o real, é aquilo mesmo, o que eu procuro transmitir, não é? O que eu vejo e procuro transmitir. E para isso aí tem uma série de segredinhos lá naquela câmera para se captar, né, de acordo com o que está na natureza. Lógico, a câmera, ela tem 1000 recursos para você usar e se perder também. Às vezes, se não ficar um ajuste bem feito, você acaba estragando o seu trabalho. Só voltar aí rapidamente nessa questão aí, o senhor gostava de trabalhar com película? Como é que foi trabalhar com a digital? Olha, eu praticamente acompanhei todas as técnicas da fotografia desde o início, né? Eu reproduzi todas as técnicas, inclusive, uma época da minha vida aí, aqui no Vale do Aço, eu dava aulas tinha oficinas, tinha um ateliê para dar aulas para apenados e deficientes aqui em Patinga. Mas depois, por questões de saúde de família, eu tive que deixar esse trabalho e continuar. Mas de início eu tive um laboratório, aliás, não era meu, ele foi montado em minha casa, era de um amigo, um colega que montou lá, disponibilizou o laboratório para montar. Eu aí fazia as minhas fórmulas químicas, as películas, revelações, as primeiras montagens muito ingênuas mesmo. Eu ainda devo ter lá alguma foto, a primeira que eu fiz, e aquilo foi desenvolvendo. Depois, posteriormente, é que eu, já depois da TV de Pijá, no Vale do Aço, é que eu então parti para a fotografia digital a sério, né? Mas foi tive que galgar muitos degraus, e também não frequentei assim nenhum curso, nada especial, foi um autodidata. É outra superação também, ser autodidata. As pessoas têm que ter uma persistência muito grande para aprenderem sozinhas, né? A arte de alguma coisa. Isso foram muitas madrugadas, não é? Eu fui observando fotógrafos de destaque internacionais, estudando a fotografia deles, os ângulos de luz, os enquadramentos, aquela coisa toda, foi me aperfeiçoando assim também, né? Agora democratizou bastante a fotografia, todo mundo hoje consegue com a câmera fazer a foto que quer, do ambiente que vai, da praia que vai, da festa que vai, da balada, do show. As pessoas conseguem hoje fotografar, coloca isso na sua página pessoal, quer dizer, é lógico que quem precisa de uma fotografia profissional não vai usar uma câmera de celular para fazer isso, né? Mas do ponto de vista de inserção, lá, de registro de momento, democratizou bastante. O senhor vê isso como positivo? Isso socialmente, vejo isso como muito positivo. Agora, profissionalmente, a fotografia tem aquela coisa de realçar a realidade. Dificilmente, um ou outro caso, né, uma fotografia de celular, ela transmite a emoção da pessoa naquele momento, o brilho no olhar, a preocupação, a ansiedade. Você não consegue reproduzir muito bem isso. Mas numa câmera profissional você consegue até revelar a emoção das pessoas. Bom, vamos de mais fotografia aqui no Cultura Entrevista hoje. Mais natureza, né, senhor João Veiros? Essa aí é de onde? Essa é próximo de Manhuaçu, em viagem. Lá ao fundo, certamente é uma lavoura de café. Você falou que na zona da Mata Mineira e tem alguma coisa plantada, é café. É café, isso é obrigatório naquela região.
um burro na água agora, né? Na verdade, é um cavalo, né? Esse é lá perto de Mucuri, tinha um charco lá, estava chovendo no dia, eu achei engraçado esse cenário aí, parei mesmo debaixo de chuva e fotografei. E o curioso é que o animal estava se alimentando de raízes com o focinho dentro da água, né? Fotografia de pessoas, aí no caso é um artista, né? É uma artista de teatro. Eu agora, no momento, eu quero lembrar do nome, mas foi apresentado na Fundação Aperá. Nós descobrimos esse nome. De novo, natureza, esse aqui, o rio? É o rio Piracicaba, em Antônio Dias. Antônio Dias. Aí também é Antônio Dias, do outro lado da ponte, né, em outro ângulo, é o mesmo rio. Aí é aquela represa de Baguari, que eu gosto. No Rio Doce. Não, Rio Doce não, ali é Rio Baguari mesmo. Baguari mesmo. Baguari. Eu gosto muito de parar aí nesse horário, porque se parar durante o dia normal, outras horas, não dá esse efeito. Aí é do outro lado também. Também no lago Baguari. Baguari. Baguari, esse lago aí foi formado justamente para tocar uma usina hidrelétrica, né? Exatamente. Aí ali para os lados da Lagoa do Bispo, próximo disso. Próximo ali, aquela região ali, próximo a Santo Antônio da Mata. Exatamente. Essa aí é próximo de São João do Oriente, uma casinha que tem lá. Pôr do sol na mesma região. E essa aí o Rio Doce, uma curva que tem lá depois de Baguari. Ele faz um meandro ali. Essa é próximo do Caladão, na rodovia do Boi, né? Rodovia do Boi, antes de chegar em Nanuque. Isso. Essa aí é na Cachoeira do Paraíso, Santana do Paraíso. Perto do estacionamento ali. Perto do estacionamento. Esse é o nosso glorioso marco Oceano Atlântico. Esse é Nova Viçosa. Esse também é o Porto de Nova Viçosa. Esses aí são os barcos de pesca dos pescadores artesanais que tem naquela região. São, exatamente. Que saudade de comer um budião frito. Nossa, ali pesca-se o budião, é um peixe maravilhoso. Se você não experimentou ainda, meu amigo, experimenta que é sensacional. Né? Baguari também. Lago de Baguari, da água salgada para água doce, tão puro. Esse aí é aquela exposição que teve do aniversário da Uzi Minas, né? É um jogo de espelhos, deu esse efeito aí e eu estou lá fotografando, né? Okay. Aí Mucuri, é aquela área de preservação de caranguejos. Ali é manguezal. Ali é manguezal. Ele inunda e vazia. O mangue, para nós que moramos no interior, nas serras, tem um cheiro muito desagradável, né? Exatamente. Só conseguimos esquecer do cheiro na hora que chega um caranguejo. E eles gostam disso. Essa aí é? Aqui é Lagoa da Prata, outra vez, outro ângulo. Lagoa da Prata também, deu umas tonalidades bonitas e eu fotografei. Só volta um pouquinho fazendo favor nessa da Lagoa da Prata aí. O horário que o senhor gosta de fazer essas fotografias. Pela sombra, eu percebo que o sol já está bem baixo no horizonte, ele já está próximo a é o horário que eu gosto mais e ele dá uma gama de tonalidades e contrastes. Nós temos quase 1h30 para fotografar, não é? Vários contrastes e várias tonalidades. É a hora que eu aproveito para fazer mais tomadas, né, de paisagens. Esse é o momento que eles chamam, que alguns fotógrafos chamam de hora mágica. Hora mágica, que eu chamo hora mágica. É pela manhã, na hora que o sol nasce, e depois no pôr do sol. Porém, de manhã, você tem pouquinho tempo, acabou, o sol nasceu, 15, 20 minutos e vai embora, né? E aqui não, nós conseguimos controlar o tempo. 1h30 aproximadamente. Pode pular aí. Animais. Aí um bode veio ver o que é que eu estava fazendo, né? Esse bicho é muito curioso. É curioso. São carneiros e cabritos, são muito curiosos. Esse é o Governador Valadares, Rio Doce, é uma draga, né? Draga de areia. Lá ao fundo, o Ibituruna. O Ibituruna é refletido na água do Rio Doce. E segredos no horário, pelo menos, para fotografar a natureza espelhada na água?
Sim, nesse caso aqui não, ele até foi muito próximo do meio-dia, mas lógico que tem aí, pode ver, tem outras fotos do Rio Doce, em que o sol, os últimos raios de sol penetram, refletem nos morros e os morros refletem no rio. Esse fica maravilhoso, fica dourado, um dourado bonito mesmo, muito bonito, e outras vezes cor de fogo, né? A ponte do Rio Doce, em Governador Valadares. É aquela que liga a ilha. É a ponte, não é que sai para Caratinga. Da BR-116, então. Isso. Okay. Vamos lá? Mesmo o Rio Doce, vê-se lá o Ibituruna, a indústria. Ali também uns muros de pedra perto da draga, não é? Que o rio contorna, Valadares. O senhor me falava que essa balsa improvisada aí tem até motor, né? Ela tem motor, é verdade, tem até motor. Motor, um leme improvisado e... Por isso que está deslocando aquela quantidade de água ali. Exatamente. Ok. Muito bem, vamos agora a um rápido intervalo. Nós voltamos logo na sequência aqui desse bate-papo com o João Soares Veiros, senhor minuto só. John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu e Patinga. O primeiro CONGAP, Congresso do Aposentado e da Pessoa Idosa, foi um sucesso. 95% de cerca de 800 congressistas avaliaram o evento como muito bom ou excelente. A Associação dos Aposentados já está divulgando e encaminhando as propostas aprovadas. O documento final do CONGAP, com as reivindicações da pessoa idosa, dos aposentados e das pensionistas, será levado aos órgãos competentes, Prefeitura, Estado e o Congresso Nacional em Brasília. Saiba mais no site aapi.com.br. A API 35 anos, gestão 2015-2018, presidente Simplício Neto. Estamos de volta com o Cultura Entrevista. Eu quero lembrar aqui o contato do programa. Você que está aí do outro lado, tem uma sugestão de assunto, é entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. É o nosso canal de comunicação aqui com o programa. Sou João Soares Veiros. No primeiro bloco, o senhor começou a contar uns casos pitorescos aí que envolveu o seu primeiro contato com as câmeras fotográficas, as câmeras que perdeu e a insistência em permanecer como fotógrafo. Ficou uma história para trás, a história da noiva que fugiu. Como é que foi isso? Você sabe que em todos os eventos há sempre uma história para contar. E quando eu fui, depois de fotografar como segundo fotógrafo, casamentos e esses eventos por aí fora, no dia, primeira vez que eu fui fotografar para um estúdio, eu sozinho como primeiro fotógrafo, não tinha outro, a noiva não aparecia, já passavam 2 horas, 3 pastores lá,
e já dispensando os convidados e aquilo tudo, eles apavorados. E o senhor até então sem fazer uma foto? E eu sem fazer uma foto. E eu com a responsabilidade depois de entregar o trabalho para o fotógrafo que me contratou. É aquela coisa toda, de repente, 2 horas depois, quando o pastor já está dispensando todo mundo, a noiva apareceu. Apareceu, ficou trancada no carro e eu não consegui fotografar. Depois ela sumiu, mais meia hora. Aí ela voltou meia hora depois, os noivos já tinham entrado, os padrinhos já tinham entrado, aquela coisa toda. E quando foi para fotografar a saída do carro, né, ela virou para mim, levantou as mãos, eu não quero foto, eu não quero foto, eu não quero foto. Mas eu fotografei mesmo assim, fui fotografando. Na hora de noivos podem se beijar, um virou para o outro e falou assim, eu não vou beijar. E o outro virou também para o outro e disse, eu também não vou beijar. Então ficou uma situação meio complicada. Como é que você vai tirar boas fotos numa situação dessa? Não teve casamento ou teve? Não, teve casamento. Acabou que a noiva voltou, né? Tinha fugido primeiro, depois ela voltou. Teve o casamento, o consenso lá com a família, não sei o que aconteceu, e foram casar num ambiente desse aí. E esse foi o meu primeiro casamento, a estreia, né? A responsabilidade que eu tinha. Que casamento? Isso é um conflito, não foi um casamento. Foi um conflito. Há pouco tempo eu entrevistava aqui psicólogos que vieram falar aqui no Cultura Entrevista sobre o casamento. O senhor é casado já há quanto tempo? Já sou casado há 42 anos. 42 anos, é verdade. Difícil manter um casamento, Sr. João Veiros? Olha, dizer que não há, que alguma coisa não acontece na vida, que a gente às vezes questiona, isso em todos os casais, isso existe, há aqueles momentos de tensão, mas muito pouco. Para fazer ideia, eu tenho 42 anos de casado, eu nunca tive uma briga. Mas lógico que há sempre tensões de um lado, um tem que tolerar o outro e o outro tolerar o outro, porque todo mundo tem defeitos, nós não temos virtudes e nós vemos defeitos do outro, nós também temos defeitos, o outro tem que enxergar os nossos defeitos, essas coisinhas aí. Mas no geral, com certeza foi muito bom, foi excelente, nos demos muito bem no cômputo geral, né? E passamos a vida, criamos uma filha formada, essa coisa toda. Que bacana. Vou deixar um abraço para ela aqui então, é a dona? Maria Guilmar, Marita. Marita. Pois é. Sr. João, enfim, o que não dá é para ficar sozinho, né? Não dá, e eu digo uma coisa, foi uma mulher maravilhosa, ela me acompanhou durante aquela guerra, mudança para cá, mudança radical de cultura, de profissão, essas andanças, depois de deixar a TV Tupi, quando ela se extinguiu, para vir para o ramo siderúrgico, você imagina, no meio daquele glamour todo dos artistas, você vir cair numa usina com botina de biqueira de aço. Que bacana, o senhor veio então para Vale do Aço trabalhar na indústria? Na indústria, na Foi Cesita. trabalhar na Cesita, antiga Cesita. Antiga Cesita, hoje Japerã, né? Trabalhava em qual setor lá da Cesita? Telecomunicações, mas telecomunicações ele englobava todos os ramos de produção da Cesita, em todas as áreas, em toda a extensão, vertical, horizontal, em todo lugar tinha, né? Então, era uma supervisão bem grande, né, que eu tinha, e uma responsabilidade bem grande. Mas imagina a mudança, né, uma coisa para outra, né? O senhor também acompanhou nessa área, não só da fotografia, a evolução da tecnologia ao longo dos anos, mas também nas telecomunicações. O senhor viu muita coisa mudar. Deve ter acompanhado a transição da válvula para o transistor. Sim, isso é uma coisa que hoje está praticamente consagrado. Se bem que eu ainda sou muito mais válvula do que o transistor. Eu trabalhei no rádio, eu sei que dá uma qualidade de áudio muito melhor do que o sistema transistorizado. Não tem comparação, né? É evolução. E deve ter, certamente tem coisa mais nova depois do transistor, você deve ter evoluído mais alguma coisa, depois eu parei de acompanhar também, porque saí do rádio. Né? Não, ficou por aí. Eu digo uma coisa, estamos notando uma regressão
regressão nos componentes de radiofrequência, de estado sólido, né? Uma regressão em qualidade. Parece que estão mais sensíveis hoje a raios e outras coisas. Eu pelo menos sinto essa dificuldade, porque eu não mexo só com fotografia, eu ainda continuo, eu voltei outra vez ao radialismo, né? Estuda a eletrônica do rádio e da TV. Sim. Deixa eu aproveitar então o seu conhecimento e perguntar por que o nosso rádio ainda não está digitalizado, como foi anunciado aí há 20 anos. O governo, me lembra até que o ministro das Comunicações, Hélio Costa, vai ter o rádio digital no Brasil. E continuamos lá a ouvir o radinho analógico. Por quê? Porque isso aí, o que implicava, essa mudança aí, implicava que muitos dos canais teriam que, dos canais concedidos, por exemplo, no caso do AM, teriam que ser remanejados. Agora você imagina o custo de um transmissor, de uma antena, você remanejar os canais, vai reduzir, porque eles precisavam de uma banda mais larga, né? Para poder operar, e isso, o transtorno que ia dar. Outra coisa é o seguinte, é questão socioeconômica do Brasil. Esbarrou foi na questão do custo, então, porque o rádio digital pelo menos foi anunciado como sendo uma coisa de uma qualidade muito superior até que o FM. Né? Exatamente, mas e rádios, para todo mundo teria que mudar os seus receptores. Sim, o aparelhinho analógico que as pessoas têm em casa hoje não valeriam nada. Não valeriam. E até se enquadrar, todo mundo ter, os clientes, os anunciantes, isso tudo, eles... Foi uma barreira econômica, então. Foi uma barreira econômica. O mesmo não ocorreu com a TV. A TV, pelo menos nas capitais, já está digitalizada, né? Já estão com transmissão digital. Exatamente, já estão e breve será, todas terão que se enquadrar, não é? Embora no Brasil ainda haja uma certa tolerância para isso, para se adequarem, não é? Mas com o tempo, isso já no mundo inteiro já é realidade, então com o tempo vai... Vamos voltar para a história da fotografia do seu João Veires, porque ele veio aqui no Cultura Entrevista hoje para falar de fotografia. Mais um cenário aí, essa panorâmica aí é de Coronel Fabriciano. Esse é do Coronel Fabriciano, visto daquele morro ali de Santa Terezinha, perto do Cristo, o Redentor que tem lá. Nós vamos mostrar essa imagem do Cristo que tem ali no alto do bairro Santa Terezinha. O acesso é feito pela Avenida Tancredo Neves, não é isso? É feito pela... Depois do Unileste? Depois da Unileste tem uma paralelazinha à BR, né? A Tancredo Neves, que a gente sobe. Agora, eu não aconselho muito ir lá desprevenido, porque a curva é tão apertada e o lugar tão difícil que tem que manobrar para fazer as curvas. E fica um pouquinho... Essa é a imagem do Cristo que tem ali no alto do bairro Santa Terezinha. Poucas pessoas conhecem essa imagem, pouco divulgada, mas é novo também, se não me falha a memória. Silvia Miranda, que trabalhou comigo no Diário do Aço, fez a matéria quando inaugurou isso aí, essa imagem do Cristo, e foi há uns 2 ou 3 anos. Depois eu vou conferir a data de inauguração do Cristo, no Santa Terezinha. Pode pular. Também visto lá de cima. Esse lugar é um lugar que dá um visual bacana. Aquela região lá atrás é a Serra do Cocais, não é, o seu João Veires? Exatamente, a Serra do Cocais. Ela é, de todo lugar, todo ângulo que se fotografa, ela é muito bonita. Eu adoro fotografar com esse cenário de fundo. Também aí, outro ângulo. Outro ângulo também. Não está muito destacado o Pico do Zuca, mas ele está lá. Aí o Serra Pelada, ali próximo do Caradinho de Baixo. Ali no alto, ali mais à esquerda, é um conjunto habitacional, casas populares que está em construção, é isso? Exatamente. Aí aquela curva da Unileste, vista também do mesmo morro. Se não me falha a memória, já foi chamada de curva do Sabão na época que era pista única e carros iam caindo. Essa reta aí da Tancredo Neves. Isso aí também é outra... São tomadas, o Caladinho de baixo, mas da parte do morro, né? Ele está se expandindo para os morros aí. Também do Caladinho de baixo. Essa aí é vista lá de cima também, pegando um pouquinho do rio, os morros lá do fundo. Não, bem à esquerda ali percebe-se a ponte Mariano Pires Pontes, que é a ponte ali do bairro Alegre. Exatamente. E a Perã lá no meio. A Perã lá embaixo, aquele longo galpão, né? Pega um pouquinho dela. Outro ângulo do Cristo? Outro ângulo do Cristo. Ali havia pouco espaço para fotografar.
Aí também aparece o Anamoura lá embaixo, né? O Pico da Anamoura, e visto de cima ele não destaca tanto. Esse lugar eu conheço, em BR-381, cidade Periquito do NAC. Periquito do NAC. É Periquito. Muita gente acha que é Periquito, mas é Periquito. Pois é, mas ali é Periquito, porque em NAC parece que tem também. Mas essa foto é do Periquito, né? É do Periquito, sim. São pessoas que vendem tapetes artesanais, eu esqueci o nome que se dá a essa arte que faz ali no tapete. Tapeçaria mesmo. Tapeçaria, é uma arte de tapeçaria, e também as frutas, né? Água mineral. As pessoas ficam o tempo todo vendendo ali quando a gente passa para Valadares ou voltando. Mais natureza? Mais natureza. Isso é visto da Serra de Ouro Branco, né? É abrupto, é quase 2.000 metros. Essa é uma árvore que eu fotografei. Essa aí é uma pastagem normal, né? No final do dia. Capineira, paisagens rurais aí. Paisagens rurais. Essa aí é aquele estrago que teve quando o mar se revoltou em Mucuri, não é? Isso, o que sobrou. 2014, no fim de 2014 essa história, não foi? Foi, não, já é mais velho, talvez 2012, né? Porque eu já não viajo para lá há muito tempo, já há uns 2 a 3 anos. Em 2014 teve uma ressaca, destruiu muito o sul da Bahia. Eu pensei que fosse nessa época, inclusive o mar. Um braço de areia do rio Jucuruçu estourou em Prado e acabou com a passagem de 4 quilômetros que você tinha em sentido sul. Aí, de novo, voltamos aqui para o Vale do Aço. Isso aí é Rio Doce também. Rio Doce. Está lá, tá as dragas, né? No fundo. Isso aí, paisagens rurais, também paisagens rurais, BRs, rodovias. Esse é o Rio Doce também. Pode ver que não tem quase nível de água nenhum. Aí tá só uma laminazinha de água, né? Mesma coisa. Aqui é Fazão. Uma lagoa que tem ali, uma represa. O resort que tem aí. Isso. E aí é Ouro Branco também. A paisagem se perde no horizonte, né? Aí Rio Doce, pode ver que as pedras todas do fundo estão todas aparecendo, lamentavelmente, né? Ali está tudo aparecendo. Apenas uma laminazinha de água. Esse é eu agora no momento esqueci, é um fruto medicinal que é para doenças hepáticas. Né? Lá onde eu fui criado isso era chamado de juá, eu não sei se aqui é chamado de juá também. É juá, exatamente, juá, eu queria falar. Essa árvore, a árvore que segura esse fruto aí é extremamente espinhenta, mas um espinho muito forte. Isso aí já é acerola, né? Acerola. Aí Nova Viçosa, eles estão indo para o mar para ajudar na puxada das redes. Normalmente pesca-se camarão nisso aí, né? Nesse aqui é peixe normal, pesca quase que de arrasto, né? Mas como é artesanal, não é proibida. Aí também Mucuri, aí a travessia do Piracicaba, veja a diferença. Isso foi tirado há 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, ou 3 anos no máximo, nem 3 anos. E pode-se ver a diferença de hoje, só se vê raízes no fundo e uma laminazinha de água. É um catavento normal. Brincadeiras na água, na praia, sempre fica... Essa é uma coisa curiosa, as pessoas voltam nessa imagem fazendo favor da água, que é o fato de congelar as gotículas d'água suspensas no ar, né? Exato, e eu adoro fazer isso. Abertura de diafragma na alta velocidade, não é isso? Alta velocidade. Porque se você reduz a velocidade da câmera, ela vai dar um efeito de cascata, de véu de noiva caindo. Exatamente, E essa aí eu gosto de fazer com velocidade bem alta, porque eu quero ver as gotículas todas, né? Isso aí é bacana conversar, porque muitas pessoas têm hoje a possibilidade de comprar uma câmera ou semi-profissional ou profissional, e é o efeito que se consegue fazer com câmeras profissionais, câmeras mais avançadas, é aumentar a velocidade que aquela água aparece ali. Se ela vai continuar daquele jeito lá, ou se ela vai dar ideia de movimento. Essas câmeras analógicas ou digitais que você compra para fazer a foto
em casa, elas só vão fazer aquela foto congelada. Exatamente. Elas são programadas para fazer só a congelada. A câmera profissional já vai permitir um recurso maior, que é dar movimento àquela água. Você tem uma variação muito grande de recursos, né? Exatamente. Aí o Rio Doce está vendo aquilo do que falávamos há pouquinho, um restinho de sol refletido no morro que vai refletir na água, né? Mas cá embaixo já havia sombra, né? Já havia sombra. É essa hora que eu gosto de fotografar. É a hora de um efeito bacana. Isso é Mucuri, não é? Aquelas trilhas lá na área de preservação, que infelizmente também está deteriorada. Rio Doce também, Mucuri de novo. E esse é um nevoeiro, final de tarde, com o raios de sol bem baixos, não é? Refletindo e dá isso. Bom, mostramos bastante aqui do acervo que tem aí 95 mil fotografias, seu João Veiros. Não houve nem tempo para separar, porque são tantas que eu exatamente. peguei aleatoriamente e trouxe, né? Ok. Olha, eu quero lembrar que dia 19 de agosto, que é o Dia Mundial da Fotografia, mas no Brasil, o Dia Nacional da Fotografia, 8 de janeiro, quando também se comemora o Dia do Fotógrafo, isso no Brasil. O Dia Mundial da Fotografia é 19 de agosto. As pessoas que quiserem acompanhar a exposição, ela é fixa lá na Câmara de Coronel Fabriciano, Diversidade em Foco, de autoria do João Veiros. O senhor tem tempo ainda, tem disponibilidade ainda para prestar serviços fotográficos? Sim, eu recomecei, não é? Eu tive afastado uns tempos, problemas de saúde, meio complicados, meio sérios, né? Eu parei com a fotografia uns tempos, que eu tive que parar, porque eu estava com a imunidade baixa, devido ao tratamento, mas eu continuei com o radialismo, né? Segurei, mas uma das partes eu tive que dar uma parada. Agora retomei os serviços, ensaios, alguns ensaios, eventos, essa coisa toda, eu já estou... Só para terminarmos aqui, estamos num mundo assim, extremamente magético, as pessoas estão por todo lado fazendo aí os seus filmes, mas a fotografia ainda tem todo um encantamento, né? O que o senhor acha que leva as pessoas a gostarem tanto da imagem fixa, impressa no papel ou mesmo na tela de computador? Porque eu acho que a fotografia, ela registra, ela capta aquele momento, ela capta a emoção da pessoa, a expressão. Ao passo que o filme, ele passou, naquele momento, passou só aquele segundo. Se nós tirarmos várias fotografias com uma diferença de 5 segundos, nenhuma é igual à outra, sem se mexer nem nada. Então ela capta aquele momento, naquele momento que você está pensando em alguma coisa, está sentindo alguma coisa. O filme não, passou aquele segundinho mesmo, você já não tem essa sensibilidade. E a fotografia, ela armazena, ela condensa, ela te dá, ela te joga para a posteridade, ela capta aquele momento e fica permanente. Enquanto o senhor falava, eu lembrava aqui que normalmente um filme tem 60 frames ou 60 fotos por segundo. Por segundo. E não tem a mesma emoção de uma única fotografia. Não tem. É um grande paradoxo da fotografia e do filme. Né? Exatamente. E depois que haja tempo para assistir o filme, né? E as pessoas hoje estão cada vez mais carentes de tempo, né? Hoje a vida moderna, ela exige muita coisa. Eu tenho maior dificuldade para postar as minhas fotos e responder em quase umas 20 páginas, mais ou menos, responder a todo mundo e postar, essas coisas eu tenho, porque não há tempo, não é? A gente tem os nossos compromissos à noite, sociais ou não, então fica complicado. João Soares Veiros, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, essa conversa com os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Alex, e como disse, foi um grande prazer. Eu quero mais uma vez pedir e agradecer em nome de todos os artistas do Vale do Aço pelo vosso trabalho maravilhoso, né? É a minha casa, esta aqui é a minha casa, eu trabalhei aqui muito tempo, adorava trabalhar aqui, mas na outra função, né? E agora estou aqui sendo recebido como fotógrafo, divulgando a minha arte, e isso tudo. E quero desejar a vocês o maior sucesso nessa vosso empreendimento, levar a vossa missão
à frente, não é? Cumprir a vossa missão, não é? Legal. E estamos aí para qualquer outro bate-papo, outra coisa que... E eu quero lembrar que interessante. esse espaço aqui nessa mesa está aberto para você que tem a sua arte, faz alguma produção, produz alguma coisa. Nós trouxemos aqui o Daniel Miranda, o professor Daniel, que trabalha com invenções, né, com invenções da área da engenharia. Já trouxemos aqui médicos, dentistas, professores, advogados, psicólogos, psiquiatras, profissionais das mais diversas áreas do conhecimento humano, e tem sempre um espaço aberto aqui nessa mesa. Fique à vontade para o seu contato no entrevista tvculturavaledoaço.com.br, deixa seu telefone, seu nome. Cara, eu quero falar sobre esse assunto, quero mostrar a minha arte, que é essa aqui. Mostra uma fotografia, manda uma descrição para que possamos fazer um roteiro para apresentar o programa, e será um prazer enorme recebê-lo aqui nessa mesa. Tenham todos uma ótima semana.